Eu vou estar gravando este vídeo com um título que vai ser alterado. É apenas para chamar a atenção de vocês para a era que nós estamos vivendo, que é a era apocalíptica. E nós não temos como dobrar o joelho e orar contra o apocalipse, mas sim em favor das nossas vidas, dos nossos entes queridos. Eu vou estar fazendo um resumo de revelações que eu recebi de Deus há uns 2 a 3 meses. Eu tive aqui uma revelação que a minha cidade estaria sendo enviado na minha cidade uma praga e uma peste intensa e que haveria muita morte. E a semana passada a minha cidade bateu recorde. Eu estou em Campinas, São Paulo. Bateu recorde com números de mortos. E uma outra revelação, eu estava dentro de um hospital junto com uma igreja, nós estávamos numa missão, fazendo um trabalho, e do lado de fora havia muitas pessoas aglomeradas fazendo um trabalho, tipo mutirão, um projeto em prol de alguma coisa, que eu não sei o que era, mas uns costuravam, outros cozinhavam, não tinha nem espaço de tanta gente que tinha. E lá dentro daquele hospital eu via que nós estávamos ali fazendo um trabalho e eu vi também, eu acredito que nessa hora eu estava na rua ou talvez dentro do hospital, não me lembro, mas caiu uma das pessoas no chão e eu vi aquela pessoa, ela dentro de 45 minutos, ela começou a se convalescer de uma febre muito alta, que mesmo você estando de pé do lado daquela pessoa, você sentia o calor, aquele corpo estava no chão e você sentia aquele calor daquela febre, aquela pessoa febria. E era até um japonês, e olha que o japonês, quando ele fica com febre ou que ele está com calor, ele fica amarelado, né? Mas estava vermelho. E tinha um outro também, que também começou a se convalescer, durava 45 minutos, aquela pessoa já começava quer dizer, a partir do momento que aquela pessoa apresentava aquele sintoma, em 45 minutos ela já começava a ficar aquela febre alta e caía no chão e já começava a se convalescer. E isto, eu sei que é um aviso de Deus. E em 2014, mais ou menos, em 2015, não me lembro exatamente o ano, mas eu cheguei a comentar com as pessoas em particular, cheguei a postar nas minhas redes sociais, cheguei a comentar também com o irmão, que tem aí também um canal, e nós vimos lá para cá, nós estivemos conversando a respeito desses detalhes da revelação, porque ele ficava nas praças também pregando, ele também é testemunho. E o Senhor Deus dizia com a boca dele, dizendo: eu enviarei 45 dias de praga para os dois lados, tanto para os judeus como para Israel. Ainda em eu comentando com esse irmão que também tem um canal, e eu ainda perguntei para ele: irmão, por que será os 45 dias? Então ele ainda me alertou, dizendo: ô irmã, significa a quarentena. E o Senhor Deus me mostrou que esta pandemia ela ia durar enquanto durasse o tempo que ele tivesse que fazer a justiça dele. Quer dizer, a justiça de Deus está sendo feita. Então, o processo seria enquanto durasse a justiça dele. Enquanto ele tivesse que fazer a justiça dele, então também duraria esta pandemia. Eu venho colocando aí desde 2013, irmãos, que está aí os vídeos, e o Senhor já estava me avisando que haveria 7 anos, que era de um período de acontecimentos, que a partir de 2020, agora começou o segundo 7 anos que Deus mostrou, e Ele estaria avisando, então, que haveria um flagelo semelhante ao de Midian,
e que haveria terríveis acontecimentos, é um período de acontecimento agora a partir de 2020, de tal maneira que ele mostrou um vale que ali ele chamava de vale de ossos secos, né, mas não tinha ossos ali, que as pessoas iam se levantar por causa dos terríveis acontecimentos. O vale de ossos secos também, a gente tem um acontecimento que nós vimos, um exemplo disto, no capítulo 37 de Ezequiel. Houve um acontecimento aqui na minha cidade de Campinas, alô Campinas, e eu estava passando perto de uma igreja onde eu fui barrada por os guardas ali, eu não sabia o que estava acontecendo. Isso foi uma realidade que saiu no jornal, na TV, e estava tendo ali dentro um assassinato entre um homem com uma arma. E naquele momento eu lá de fora não sabia o que estava acontecendo e o guarda me barrando para que eu não passasse por ali, perto daquela igreja, que eu estava já atrás ali da igreja, passando ali, que ela é grande, né? Uma catedral aqui de Campinas. Eu estava passando, eu estava indo numa loja e aqueles guardas me barraram ali, eu não sabia o que estava acontecendo, então eu comecei a ficar em oração, que tinha um tumulto de pessoas e eles perguntavam, eu não sabia o que estava acontecendo. Então o Senhor começou a mostrar coisas naquele momento, que depois, quando eu assisti pela TV, eu vi que realmente Deus fala, que Ele mostra, porque Ele diz que havia entrado um homem dentro daquela igreja com uma arma e estava assassinando pessoas. E quando eu cheguei na minha casa correndo, que eu liguei a TV, estava passando e realmente havia entrado um homem lá dentro e tinha assassinado pessoas. Então o Senhor também, naquele exato momento, Ele também me revelou. Não são minhas palavras, irmãos, mas Ele disse, o que estiver que ser entregue para a fome, será entregue para a fome. O que estiver que ser entregue para a peste, será entregue para a peste. O que estiver que ser entregue para a praga, será entregue para a praga. E o que escapar, será alcançado com a espada. Irmãos, Deus não é terrorista. Deus não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte do justo. Mas quando uma sirene toca, irmão, é um sinal de alerta, não é para nós zombarmos nem para criticarmos. O sinal de alerta, irmãos, é tocado, uma sirene ela só toca se for para dar o sinal de que algo está acontecendo, que vai acontecer e que é para você ou se recuar ou para você se proteger. Assim é a voz de Deus. Assim Deus disse para Nínive, avisando para Jonas, avisa a cidade de Nínive que eu vou destruir Nínive. Então o povo já ia entrar no velório, né, porque eles já iam morrer. Não, irmãos, Deus não falou para eles orarem, mas eles se humilharam, se cobriram de pano de saco. E Deus protegeu aquele povo, poupou aquele povo e não destruiu a cidade de Nínive. Deus também avisou para Sodoma e Gomorra, mas aquele povo, irmão, era corrupto, era um povo que se corrompia o tempo todo diante de Deus, e a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. Aqui também o Senhor está avisando, mas o povo não quer que toque a sirene. Ele não quer que toque o alarme, eles não querem que avise. Eles preferem passar o que tiver que passar, mas sem ter que falar nada. Eles têm medo que falem morte. Alô, Brasil, o Brasil, em relação aos outros países, está lá em cima, em recorde com o número de mortos. Os leitos, não tem mais leitos. Os hospitais estão cheios. Na minha cidade, no Brasil, está tendo mortes o tempo todo. E as pessoas têm medo. Acho que nós estamos assustando as pessoas. Quando Deus fala, irmãos, quando Ele usa as pessoas, os profetas, os servos dEle para falar, é porque Ele quer alertar, Ele quer te dar o direito de você se arrepender, de você se humilhar, assim como houve na cidade de Nínive. Mas vocês preferem ir para as baladas, para fazer festas ilícitas,
sem o mínimo de proteção possível, ir para os bares, para as bebidas. Vocês não querem fazer nada para merecer algo de Deus, para merecer a misericórdia dele. Antes, vocês preferem criticar e zombar. Outros não querem nem que fale do Apocalipse, porque eles estão vivendo no outro mundo, porque quem está nesse mundo está vendo o que está acontecendo. Nós estamos vendo pela TV, pelos jornais, nas redes sociais, através dos nossos amigos, que está comentando, entrando em desespero, porque morreu alguém da família, porque perdeu a família,